Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória, por mais esta oportunidade de cultuarmos a Deus. Que a graça e a paz do Senhor seja conosco, nos agraciando e nos abençoando com a revelação da sua palavra. O que é o avivamento? Por que tantas as igrejas, por que tantas pessoas, as religiosas, falam do avivamento? Qual a importância? O que é isso? Qual o seu manifesto nas pessoas? Qual é a reação? Quais os benefícios que o avivamento traz? E, na verdade, qual é o conceito bíblico sobre avivamento? Por que ele deve vir à igreja, que somos nós? Por que o avivamento deve acontecer? Mas por que tantos vieram à humanidade e permaneceram por tão pouco tempo? Porque o avivamento é tão importante, mas ficou tão pouco no meio do povo de Deus, ou que se chama Deus pelo nome. Aonde está a contradição? É Deus que tarda essa manifestação na sua vida, na vida de cada um daqueles que o chama pelo nome? Avivamento é para uma data específica? Avivamento é coisa apenas da igreja chamada pentecostal? Ela tem rótulo? Se avivamento tem rótulo, ele escolhe a quem deve se manifestar. E ele vem manifesto por quem? O Pai, o Filho ou o Espírito Santo? Ou os três juntos? O avivamento é manifesto pela mão do homem? Precisa da ajuda do homem? O homem precisa fazer a tua parte? Ou é algo 100% divino? Vem a hora que não sabe, vem de uma forma que não se sabe lidar com ele. O que é o avivamento? Então nós queremos falar mais uma vez sobre isso, que nós de outra forma, evidentemente, ministramos o avivamento. Então eu quero ler 2 textos para vocês e ganhar tempo. Eu quero ler 2 passagens bíblicas. Uma em Isaías, capítulo de número 32, verso 15. E outra em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 4, 5 e 8. Nós queremos ler essas duas passagens bíblicas para te explicar sobre avivamento. No capítulo 32, versículo de número 15, diz assim: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, e o deserto se torne em campo fértil, e o campo fértil seja tido por bosque. Então a justiça habitará no deserto, que é o Senhor Deus, e a retidão morará no campo fértil. Bom, esses 2 versículos, 15 e 16 de Isaías, o profeta está falando sobre o reino da justiça. E para que esse reino da justiça, o reino do lado do bem, o reino da bondade de Deus, o reino em que a fidelidade de Deus e a do homem estão aneladas, é necessário que para essa justiça de Deus se cumprir, como no tempo em que nós vivemos, com tamanha injustiça, porque falta o consenso do homem com relação ao compromisso que deve ter com Deus. As pessoas estão lutando com as suas próprias forças. As pessoas estão usando o que podem, seja no mundo secular, para resolver um problema que possa existir no mundo profissional,
com seus talentos, seus dotes, os seus dons, as suas qualificações acadêmicas, enfim, as suas experiências, as ajudas terceirizadas para poder resolver os seus problemas. Assim, no mundo jurídico, as pessoas recorrem a um advogado bom e se preocupam se ele mesmo é bom para vencer a causa. Nós depositamos grande parte das nossas conquistas ou dos desejos de conquista em pessoas. Essa é a grande verdade. No casamento, a pessoa luta com todas as forças para restabelecer o casamento. Tanto uma parte quanto a outra, a esposa, o marido, ou uma das duas partes. Quando, na verdade, nós devíamos aprender com Davi, depositar no Senhor, confiar no Senhor as nossas causas. E perseverar e lutar com a nossa parte em fazer o que é certo diante de Deus. E aí, esperar que Deus possa fazer aquilo que Ele sempre faz aos justos, abençoar. Então, aqui Isaías está nos mostrando, antes de ir para o livro de Atos, que até que se derrame até. Então, essa justiça do capítulo 32 só iria se cumprir, Jesus só iria se cumprir, se o Espírito do alto, não o Espírito de baixo, não o Espírito que vem do homem, mas o Espírito que vem do Senhor. E eu sempre digo, cuidado para não estar servindo a espíritos ao invés de servir o Espírito, que é o Espírito Santo de Deus. Então, até que esse Espírito do alto venha e o deserto se torne em campo fértil, e o campo fértil seja tido como um bosque, e a justiça então habitará no deserto, e a retidão morará no campo fértil. Quer dizer, a justiça habitará no deserto, o Senhor habitará, mesmo que o mundo seja um deserto, mesmo que seja o mundo onde João Batista pregava no deserto, porque as pessoas estavam secas, as pessoas estavam vazias. Então, pregar no deserto, no mundo espiritual, é pregar para a vida sem o Espírito Santo, sem a sensibilidade, sem o amor ágape do Senhor. Então, é convencer uma rocha que ela pode se transformar. É conversar com uma pedra e fazer com que ela seja algo flexível. É quase que impossível, ou impossível aos olhos humanos nós fazermos isso. Conversar com um paralelepípedo, né? Conversar com uma rocha, com uma montanha e fazer com que ela se torne uma gelatina, algo flexível. Então, pregar no deserto quer dizer fazer com que pessoas de coração duro se quebrante diante da palavra. Então, sem o Espírito, a justiça não habita no deserto, ela não consegue, porque o deserto pratica a injustiça porque anda segundo o seu egocentrismo, a sua vontade própria. Aí ele disse, então se o Espírito vier, então não só a justiça habitará no deserto, e a retidão morará no campo fértil. O que é a retidão morará no campo fértil? Quer dizer, eu sou um vencedor, eu posso prosperar, tudo vai bem, e isso não me faz esquecer o Senhor. Isso não faz com que a minha produtividade, as minhas qualificações de produzir, de fazer acontecer, isso não me leva para o lado maligno, para o lado da infidelidade, para o lado das coisas erradas, enfim. Então, o campo fértil, segundo a Bíblia Sagrada, tem a sua retidão. Quer dizer, nós crescemos, mas crescemos em honestidade. Nós não abandonamos o Senhor porque tudo vai bem. Nós oramos com a mesma intensidade quando tudo está difícil ou quando tudo vai de bem a melhor. Então está dizendo que só pelo Espírito Santo isso pode acontecer. Então vamos em Atos dos Apóstolos agora e pregamos a mensagem que também fala do Espírito Santo. Agora não é o profeta Isaías ouvindo do Espírito de Deus, porque o Espírito Santo nunca desceu e materializou no homem, ele é um espírito, e ele se manifesta através do sentido, da mente. Espírito Santo. Jesus se manifestou em carne e osso e sangue, né? Se fez homem, Filipenses 2,6.
Mas o Espírito não. Nunca se fez homem e nunca poderá se fazer homem, porque ele é o Espírito do Deus Pai e do Deus Filho. Ele é a vida do Pai e do Filho. Ele é a essência do Pai e do Filho. Sem ele, o Pai e o Filho não vivem, porque o Espírito é que dá vida ao Pai e ao Filho. Então o Espírito é Deus. Por isso que é difícil as pessoas entender a tricotonia divina, a doutrina da Santíssima Trindade. Porque o Espírito é vida, e se ele é vida, Deus existe por causa do seu Espírito. Então aqui agora Jesus vai manifestar. Embora esse Espírito vai pregar a Isaías por Jesus, porque Jesus era o verbo, João 1:1. Jesus sempre foi a palavra. Então, no capítulo 1 de Atos, versículo 4, 5 e 8, só 3 versículos, diz assim: E certa ocasião, estando Jesus comendo com seus discípulos, ordenou-lhes: Não vos ausente de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, o qual disse ele: de mim ouvistes. Que era a promessa do Espírito Santo. João 7, verso 37, 38 e 39. Verso 5: Pois João Batista batizou-os com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Por que não muito depois desses dias? Porque dali adiante Jesus ia ascender-se para o céu, voltaria para o céu. Essa mensagem está acontecendo em Betânia, última aparição de Jesus. E aí, naqueles dias se cumpriria o Pentecoste, mas o Pentecoste vai se cumprir mediante a ação dos discípulos, que entre eles e a família de Jesus, agora está lá Maria, as suas filhas, os seus filhos, irmãos de sangue de Cristo, ou de Jesus, né? E são mais ou menos 120 pessoas que estão ouvindo isso de Jesus. Estão ouvindo isso. E ao ouvir isso, eles teriam que cumprir o propósito. Qual era o propósito? Que Paulo vai escrever em 1 Tessalonicenses 5, 17. Orai sem cessar. Verso de número 19, para que o Espírito Santo não seja extinguido. Então, para que esse Espírito Santo venha, vocês têm que começar a orar sem cessar. Não quer dizer que ficavam 24 horas orando. Era uma vida corriqueira e rotineira de oração. Mas uma oração sincera, uma oração inspirada pelo Espírito Santo. Não era uma oração egoísta. Não era uma oração em prol da vida financeira, da vida familiar, da saúde, não. Aquela oração deveria ser apenas buscando o reino de Deus, que era a presença do Senhor, a manifestação do poder, da autoridade, aquela unção que foi ungido Jesus em Atos 10, 36. Jesus foi ungido pelo Espírito Santo, pelo Deus Pai, está escrito, e por isso ele foi bom para todas as pessoas, fez milagres, maravilhas, curou, ressuscitou, está escrito lá. Então nós sabemos que Jesus se tornou tudo isso porque ele era um homem de convicta oração, e uma oração que não cessava. Todas as noites pousava no Monte das Oliveiras, todas as noites, embora tinha sua casa em Cafarnaum. Então a oração fez com que Jesus fosse um homem cheio do Espírito Santo. Então ele diz: olha, não muito depois desses dias, porque agora o Pai vai olhar, o Pai vai observar, porque é o Pai que dá. Lucas 11:13, eu rogarei, disse Jesus, eu rogarei ao Pai e ele vos dará. Quem rogar a ele vai receber esse Espírito Santo. Então a gente roga, não é apenas abrindo a boca e dando um grito, Deus manda o Espírito Santo, é uma oração contínua. Aí ele disse, então o Pai iria observar eles, se eles estavam valorizando a promessa que Jesus fez. Não era uma promessa de enriquecimento, não era uma promessa que quem era solteiro ia casar, quem era gordo ficaria magro, quem era muito magérrimo ia ficar um pouquinho gordinho, quem estava
com problemas iria solucionar tudo. Não, Jesus não promete nada. Ele está falando de trazer a eles uma unção, a que estava nele, Jesus, para que eles fossem obreiros e obreiras de uma forma dinâmica, de uma forma perfeita, justa, que pudesse ter uma capacidade divina de operar milagres e maravilhas e ajudar as pessoas. Era isso que Jesus estava mencionando. Então, agora o Pai vai observar. No verso 8 termino: mas recebereis poder ao descer sobre vós. Então, esse Espírito Santo ia trazer poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Por que testemunha? Porque nós já explicamos certa vez, mas explico de novo para você que está entrando pela primeira vez ou nunca ouviu essa mensagem. Testemunha porque a gente não pode ser testemunha do que não viu. Seria um falso testemunho. Nós não podemos ser testemunha de um poder de Deus se nós não temos ele. Nós não podemos profetizar ou professar que Deus cura, que Deus salva, que Deus liberta, se isso não se manifestou na nossa própria vida, se nós ainda encontramos preso por dogmas, se encontramos aprisionados pelas hostes malignas, se continuamos viciados, se continuamos com um homem velho vivendo e aflorado em nós, então nós não podemos ser testemunha de Jesus. Porque a testemunha de Jesus, ele quer dizer, vocês serão agora as minhas testemunhas na íntegra, na plenitude. E o que é isso? Vocês terão caráter, vocês abandonarão o pecado, vocês vão rejeitar a carne. Se vocês tropeçar, vocês vão levantar urgentemente, porque o meu Espírito testificará do erro. Vocês não terão colunho com nada que não seja certo. Vocês não olharão mais para os seus bens materiais. Vocês não vão priorizar mais os seus parentes, os seus familiares. Vocês não vão priorizar mais as suas causas. Vocês vão amar o próximo de uma forma sobrenatural, surreal. Vocês vão viver em prol do Evangelho. Vocês vão glorificar ao Pai, a mim, seja com pouco ou com muito. Vocês não terão nada mais seus como propriedade própria. Vocês vão abrir mão de tudo. Então, era uma mudança radical. Assim como Jesus. Então, você imagina que responsabilidade aqueles discípulos recebiam ao receber aquela palavra. E a Bíblia disse no verso 14 do mesmo capítulo, Jesus já foi embora, né? Já subiu para o céu, e eles estão orando. A Bíblia diz que eles estão no cenáculo orando, inclusive Maria e de Jesus e seus irmãos, está escrito aí, em Atos 1,14. Estão orando e falando com o Senhor. A Bíblia disse que nesse meio período eles fazem uma escolha para o lugar de Judas. Matias vai substituir Judas. E no capítulo 2, a Bíblia disse no versículo 1 adiante que eles continuam orando. E no meio daquela oração vem um vento. Entrou pelas janelas. E aquele vento, profetizado por Jesus em João 3,8, que aquele que é nascido de Deus é como o vento. Não sabe de onde vem nem para onde vai. Aquele vento adentra. E aquelas pessoas, aqueles 120 pessoas, são batizadas, são cheias do Espírito Santo. Ali começa um grande avivamento. E o grande avivamento, há muita cura, há muito milagre, há dom de língua. Fala em línguas dos estrangeiros, em outros idiomas, há línguas idiomáticas. Eles começam agora a ser dotados de uma unção poderosa. A sombra de Pedro levantava defunto, curava enfermos. E já na primeira mensagem, capítulo 2, verso 47, 3.000 almas aceitam Jesus. Esse era o avivamento. O avivamento, então, ele se constitui em uma vida de oração, uma vida de muita obediência, uma vida de renúncia a si mesmo, a sua identidade, e deixar que a identidade de Deus prevaleça sobre a sua. Você se deixa escarnecer se preciso for para glorificar o Senhor. Você sofre as consequências dessa fé, independente
dos prejuízos que possa lhe causar, das amizades que você possa perder, dos familiares que possam virar as costas para você, da solidão que você possa iniciar uma vida. Você passa a ser uma pessoa distinta no meio de muitos que se dizem religiosos. Então o avivamento, a Bíblia disse no Atos capítulo 2, que as pessoas, ao ouvir aquela mensagem, não era uma mensagem de prosperidade, repito, uma mensagem de autoajuda, era uma mensagem de conversão. Primeiro de justiça. Eles pregam a covardia, a crueldade, a maldade que fizeram com Jesus, mas era necessário que isso fosse feito, por causa do próprio coração duro da humanidade. E Pedro vai dizer que é momento de se arrepender, é momento de servir a Jesus. Que eles não estavam embriagados, porque muitos achavam que eles estavam embriagados quando foram batizados com o Espírito Santo, começaram a falar em outros idiomas. Então as pessoas disseram, mas não pode, são analfabetas, essas pessoas estão bêbadas. E eles, porque era um negócio, era um fato nunca acontecido e completamente novo para todos ali. Nenhum religioso nunca tinha visto Jesus falar em língua celestial, e muito menos Jesus falar em outro idioma. Preste atenção nisso aí. Nunca, a Bíblia não descreve Jesus falando outros idiomas, embora eu sei que ele falava todos e fala todos, foi ele que criou os idiomas. Mas Jesus de momento algum faz questão, até porque a única nação visitada por Jesus fora de Israel foi o Egito, mas ele tinha recém-nascido, vai para lá e fica até os 2 anos. Então, será que Jesus falava aos 2 anos, já conversava naturalmente? Bom, então, Jesus nunca visitou outra nação. E quando algumas pessoas vinham, como os gregos, para falar com ele, era falado, era dado recado, Jesus ministrava para muitas dessas pessoas, via os seus próprios discípulos. Então eles vinham falando o aramaico, o koiné, que era a língua nobre, a língua que Jesus falava. Então, para chegar a Jerusalém, eles falavam esses idiomas, ou então buscavam um intérprete dentro de Israel para ser o comunicador deles. Então imagina que naquele momento, quando todos aqueles discípulos começam a falar vários idiomas, 120 pessoas falando vários idiomas, porque ali estava uma festa dos judeus e pessoas do mundo inteiro estavam ali. Então acharam que aquilo era uma loucura, até porque quem falava só o dialeto africano, já estavam lá os africanos, não entendia a língua latina, a língua de Roma, não entendia os hebreus, não entendia os gregos e por aí adiante. Então acharam que eles estavam bêbados e eles começam então a relatar as escrituras sagradas, até que então todos perguntam: o que faremos então? O que precisamos fazer para ter esse Jesus, para receber esse perdão, para que nós possamos ter a vida eterna? E disse: arrependei-vos e recebei o dom do Espírito Santo. Quando ele diz isso, a Bíblia disse no verso de número 37 e 38, então eles aceitam de bom agrado, diz o verso 41, então a palavra foi recebida e todos foram batizados. Naquele dia, então, 3.000 almas aceitam servir a Jesus com integridade. As pessoas, quando ela se converte, algo tremendo começa a acontecer. Começam a vender as suas propriedades, começam a pegar os seus bens que estavam de sobra, né? E o melhor que tinham, não vou dizer a sobra, seria uma ofensa, mas começam a pegar tudo que tinham de melhor. E segundo a Bíblia, se você ler na tua casa, do verso 42 adiante de Atos 2, e começam a trazer para os apóstolos. Por que para os apóstolos? Não era para enriquecer os apóstolos, é para que os apóstolos distribuíssem aquilo para todas aquelas pessoas, porque havia muitos pobres que estavam aceitando a Jesus. E o amor de Jesus entrou de uma forma tão grandiosa no coração dos primeiros convertidos, que eles querem que os outros tenham a mesma condição que eles. Eles entendem que é injustiça. Se Jesus é igualdade, se Jesus vem para trazer uma unificação das pessoas, não diferença social, discrepância, racismo, então eles vendem porque eles querem todos abençoados. Então a Bíblia diz que no verso 47 que Deus ia acrescentando no templo todo dia aqueles que iam de ser salvos.
Não apenas aqueles que se ajuntavam, era contado só os que iam ser salvos, porque curiosos tinha muito. Nós vamos ver isso em Atos dos Apóstolos, quando Simão quer comprar a benção, quando o mágico, no capítulo 8, você vai ler a partir do verso número 9, a pessoa já querendo não se converter, mas ter aquele poder do Espírito Santo. Eles querem aquela unção, eles querem a presença de Deus à custa de dinheiro. Então, evidentemente, era contado apenas aqueles que de fato aceitavam Jesus Cristo. Esse era o avivamento. Então, o avivamento, ele traz santidade. Avivamento, ele traz arrependimento em nós de fato. Avivamento faz você dizer não para quem você mais ama. Avivamento faz você dizer sim para Deus, para aquilo que você jamais acataria, ou você aceitaria como proposta para a tua própria vida. Você aceita Deus sem questionar. Você renuncia tudo, até a sua liberdade de expressão, a sua liberdade de desfrutar da vida. Você abre a mão de tudo. Avivamento, ele acontece para te resguardar do mal que vem. Avivamento, ele traz uma intimidade tão grande com Deus que você percebe as coisas ruins. Você antecipa as coisas negativas, se preparando para elas. Você é anunciado pelo Espírito Santo. Então você quase que se blinda do mal, porque você está sempre sendo avisado em oração, na leitura bíblica, na mensagem, porque Deus coopera com você. Você não vai ouvir charlatões, você não vai ficar à mercê da sorte, você vai sentir-se seguro. Por isso que Abacuque, no capítulo 3, ele viu essa ruína, esse juízo. Eu disse alguns dias atrás, na oração da madrugada, ele disse: aviva a tua obra, Pai, e tenha misericórdia. No momento da tua ira, tenha misericórdia, aviva a tua obra. Avivar a tua obra é fazer com que toda a população, toda a humanidade, especificamente ali ele falava até do seu próprio povo, só o povo de Israel, porque eles eram um pouco egoístas, porque ele não queria ver a ruína da nação, mas sem perceber ele está orando, está falando para o mundo inteiro. Estaria escrito na Bíblia. Quem sabe Abacuque não imaginava que o seu livro seria canonizado e se tornar um dos livros da Bíblia Sagrada. Então esse avivamento era o quê? Era para que nós buscássemos o Senhor, tivéssemos a sua presença, e essa presença nos impedisse de viver no pecado, nos impedíssemos de ter comunhão com as coisas erradas do mundo, e assim quando viesse coisas, nós estivéssemos 100% guardados, 100% em paz, independente que nós viéssemos a óbito por esse motivo, mas em paz, tranquilo. Quando nós não temos essa convicção, nós temos muito medo do que pode nos acontecer. Mas o medo não é só a morte, porque estamos deixando alguma coisa para trás. É o medo de para onde vamos, aonde nós estamos indo quando morremos. Essa dúvida muitas pessoas têm. Então, um dos fatos que oprime um avivamento, que impede que esse avivamento aconteça, porque se as igrejas estivessem vivendo esse avivamento ia contagiar o mundo. Muitos iam se converter. Não porque o pastor prometeu que ele vai prosperar, não porque o pastor prometeu que o seu casamento vai mudar, não porque o pastor prometeu que ele vai ser curado, não porque o pastor prometeu que seus problemas serão solucionados, não. Eles iriam se converter ao ver em nós uma santificação, uma humildade. Iam enxergar em nós a tipificação de Cristo. Então isso seria um grande avivamento e nos faria ganhar almas para Jesus, não apenas por aquilo que falamos, mas pelo aquilo que somos, porque a nossa vida seria uma identidade, uma carta viva do Senhor. É hora de olhar para cada um de nós e ver que existe um Deus diferente, que está além de nomes denominacionais do lado de fora de um prédio de tijolo. Então uma das coisas que oprime o avivamento, a opressão teológica. O que é opressão teológica? Opressão teológica, doutrinamento equivocado feito por mãos de homens, que cada um decide a sua regra, como servir a Deus. Cada um tipifica ou resume o que Deus é, o que o Pai é, o que o Espírito Santo é. Por isso que existem tantas etnias.
A igreja que guarda o sábado, a igreja que não come carne de porco, a igreja que vale tudo, a igreja que é ecumênica, na Índia, que é vários deuses. Deus pode ser uma pedra, pode ser uma planta, pode ser um animal. Porque os homens equivocadamente fizeram as suas próprias teologias, os seus próprios ensinos divinos, ou bíblicos, ou de um livro sagrado, como diz assim. O Islã chama o seu livro um livro sagrado. Várias religiões têm os seus livros de doutrinação como livro sagrado da sua fé, do seu credo religioso. E a Bíblia diz em 2 Coríntios 3,6 que a letra mata, só o Espírito vivifica. Eu posso ler mesmo a Bíblia Sagrada na sua mais origem versão, mais fiel versão, sem o Espírito Santo, eu não vou entender grande parte do que eu leio, porque não faz sentido. Parece que ela se contradiz. E eu tenho um livro que eu adquiri há mais de 25 anos atrás, chama-se Enigmas da Bíblia. Versículos bíblicos parecem contradizer. Um livro grosso e ajuda muito, porque hoje praticamente quase não faço uso, talvez há muito tempo não faço uso, mas fiz muito uso no início das décadas no início dos anos 90. Muito uso deste livro, porque me ajudava muito. Quando me tornei pastor, fiz o uso me tornei pastor em 98, fiz o uso até mais ou menos 2004, 2005, eu usava muito esse livro. Depois não passei a não usar, porque eu fui buscando muito o Espírito Santo e lendo muito a Bíblia, então as coisas se clarearam na minha mente. Então essa é a primeira coisa que extermina esse avivamento e você vai entender. Então, os erros, os usos e costumes, a tradição, o radicalismo, né, que deixa de ser aquilo que é cultural de uso e costume, passa a ser uma regra geral, né? Então essas coisas, essas aberrações, essas leis humanas não permite que o Espírito Santo venha, porque onde o Espírito Santo está, há liberdade, segundo Coríntios 3,17. Então essa opressão teológica, ela oprime um avivamento e não permite que ele aconteça. Pode haver barulho, pode haver grito na igreja, louvores, sapateado, profeta de Baal daqui, grita de lá, mas Deus está distante. E permitindo que nós possamos viver a conta-gotas. É como se você fosse visitar a casa de alguém, e por mais que a sua despensa estivesse cheia, e que ele fosse farto de alimentos, você comesse apenas um biscoito, você comesse apenas um pedaço de bolo, e você até saísse satisfeito da casa dele. Tomou um copo de suco, tomou um bom café, um bom chá, etc e tal, mas na verdade você não comeu tudo que ele tinha naquela casa, o melhor que foi servido no almoço, ou que será servido na janta. Assim é na igreja. Muitas das vezes você chega na igreja por desconhecer o que tem na despensa da igreja, que é a despensa celestial, a despensa divina, você acaba saindo satisfeito com um pouquinho que você comeu na igreja, com um pouquinho que deram para você comer. Você sai satisfeito, sai até encantado, agradecido por aquilo que te ofereceram, quando na verdade você não sabe que o melhor estava guardado para a própria família, não para você. E assim é na igreja. As pessoas estão comendo muito mal, as pessoas estão alimentando muito mal. E muitas das vezes as coisas estão mais firmadas no conhecimento literário, no conhecimento das letras, do que na efetivação de que essas letras e o literário se transformem em espiritual, trazendo às pessoas uma transformação de dentro para fora. Uma das coisas que oprime o avivamento é a opressão política, que é a vaidade, o poder, a politicagem em todo o sistema dentro da igreja. Seja ela a politicagem mesmo, a política que rege, com regimentos, com constituições, com regras e leis, uma nação que entra dentro da igreja e ela começa a imperar dentro da igreja, quando é a igreja que deveria imperar sobre a política. Quando eu digo a opressão política, é na igreja, alguém faz nepotismo e ao mesmo tempo proselitismo. Então, favorecimentos, a vaidade, o poder está no coração do homem. E é o que está em Filipenses capítulo 1, verso 15 e 17. Muitos pregam por porfia, por inveja, por vanglória, por interesses pessoais. E já estava acontecendo isso na época do apóstolo Paulo. Por isso ele escreve isso, porque estava nojento o que a igreja de Filipe estava chegando ao ponto. A opressão sistêmica também é uma opressão, é um impedimento para que haja um avivamento na sua vida.
E essa opressão é o quê? Tornar uma igreja uma organização, tornar a igreja uma corporação, quando na verdade a igreja não podia ser corporação, nem organização, embora ela deve ser organizada. Então, e deixar que o Espírito Santo dirigisse a igreja, como eu disse em 2 Coríntios 3,17. Mas não, o homem tomou para si a chave da igreja, ele define aonde será a igreja, não é Deus que mostra, ele é que decide a grande maioria, será nesse bairro, será aqui, porque ali passa 11, ali passa metrô, porque nós temos que ajudar as pessoas, nós estamos no outro século, mas naquela época a multidão ia a pé, andava quilômetros a pé para ouvir Jesus pregar, porque Jesus tinha o que pregar, e por aí vai. Pessoas andavam meses para ver um profeta, ouvir a voz de um profeta. Então o mundo foi limitando a Deus na cabeça dos pastores. Porque a grande liderança, ou vou dizer, pastor, a grande liderança religiosa do mundo começou a achar que Deus precisava que nós arrumasse um jeitinho para que ele chegasse mais fácil. Como se Jesus precisasse que eu abrisse ponte para ele atravessar, mar para ele passar. Não, se o mar não abrir, ele faz como ele fez da Galileia, ele passa por cima dele. O avivamento iniciou-se em Atos, como eu disse aqui, e a primeira mensagem pura, 3.000 almas aceitam Jesus. Porque o povo está crendo no que aqueles homens estão pregando. Não há uma outra seita, uma religião forte que possa fazer páreo ao Evangelho naquele início de Atos 2. A Bíblia disse que no capítulo 4, verso 4, já 5.000 almas. Segunda mensagem. Já não é mais 3.000, 5.000 almas. E no capítulo 5, verso 14, a Bíblia diz que era tamanha a multidão dos que convertia que já não podia mais se contar. Isso é avivamento. Olha o número de almas. Não era apenas levantando a mãozinha, não quero aceitar Jesus, não. Não era apenas levando um livrinho para casa, uma bíbliazinha de presente, ou descendo as águas do batismal, não, no batistério, não. Era pessoas se entregando, abrindo e rasgando o seu coração. Líderes totalmente comprometidos com a palavra. Quando nós olhamos para Atos 6.1, o povo, algumas das pessoas não estão satisfeitas com a distribuição dos alimentos, dos proventos, porque há muitas viúvas, há muitas pessoas que estão sendo lesadas, estão ficando sem a devida provisão, o devido cuidado. Então eles estão reclamando que há uma injustiça. Então eles recorrem a Pedro e aos apóstolos. E Pedro então diz: olha, nós não vamos deixar de pregar a palavra, não vamos deixar o ministério da pregação e da oração para cuidar de dinheiro, para cuidar de distribuição de dinheiro ou de cesta básica. Escolham vocês 7 homens de boa reputação diante da sociedade, homens cheios do Espírito Santo, sábios, inteligentes, para que eles possam tomar conta desse ministério. Olha aqui, olha que tremenda lealdade, que caráter. Nós não queremos tocar nesse dinheiro. Eles podiam ter dito: vamos nomear a minha esposa. Não é assim que fazem hoje? Nomear a esposa, os filhos. É assim que fazem. É assim que fazem. A igreja se tornou algo pessoal, uma corporação. Deixou de ser uma organizada casa do Senhor. Essa é a verdade. Então nenhum dos apóstolos colocou seus filhos. Eles não tinham filhos? Logo que tinham. Todos tinham filho. A maioria tinha filhos. Tinham esposa. Mas por quê? Porque a igreja não é casa nossa, é casa de Deus. Então o homem não pode dar a ele chamado que Deus não deu, dar ministérios que Deus não deu. E por isso essa confusão. Cada um prega uma besteira na internet, cada um prega nos seus tempos de pedra seu besteirol e vai levando. Cada um edita, as editoras vão editando livros e mais livros. Já não cabe mais de tanto livro. Se você for comprar todos os livros que são anunciados dia a dia, você não cabe. Você tem que alugar um galpão só para botar os livros que as editoras te sugerem. É uma ignorância estúpida da liderança no século 21. Mas estúpida. Mas eles não sabem que vão pagar por isso. Eles acham que estão ajudando o povo. É melhor ajudar o povo a entender a Bíblia, pregando a verdade, cheia do Espírito Santo, que encher o povo de livros para tentar entender a Bíblia. Eu mesmo escrevi livro, mas você vê aqui eu falando do meu livro. Me custou grana.
Não foi a editora que bancou. Não foi gente que bancou, foi eu que banquei com o meu trabalho. E não foi com dinheiro de pregação. E você vê aqui eu falando no meu livro, eu tenho livro de 600 e tantas páginas. O que eu quero enfocar é que eu não fico aqui promovendo o meu livro, quando na verdade, se você não ama a Bíblia, você não pode ter o meu livro, porque você vai passar a amar mais o meu livro, e o meu livro será a regra de direção da tua vida, quando na verdade teria que ser a Bíblia. Então eu não posso ser ignorante e partir por esse caminho. Então, meus amados irmãos, não havia departamentos da igreja, líderes lidando com um chamado como se fosse um cargo. Não, não havia. Hoje é assim. Hoje o chamado é um cargo. A posição é mais importante que o posicionamento de quem assume a posição. Porque eu posso te dar uma posição sem que você se posicione para valorizar a posição que eu te dei no meu ministério. Então, antes de eu te dar essa posição, eu tenho que conhecer o seu posicionamento diante do reino de Deus, da palavra, da essência do evangelho, para que você possa usufruir ou desfrutar e usar aquilo que foi passado para ti, um ministério, um chamado, com muito amor e dedicação, e respeito e temor, que isso não é seu, é de Deus, isso não é meu, é de Deus. Então, havia um posicionamento dos escolhidos. Como eu disse agora a Pedro, nós vamos cuidar da palavra e da oração. Maravilha. Avivamento traz isso. Você tem consciência plena do que você foi chamado. Você não se atreve, ainda que as ofertas à sua disposição vão melhorar a sua vida. Pode, aos âmbitos dos olhos humanos, te dar um destaque maior, mas você não está procurando destaque, nem lisonja, nem aplauso. Você está procurando fazer a vontade de Deus, ainda que isso te traga anonimato. Avivamento, quando chega em Atos Apóstolos, Jesus era o centro, Espírito Santo era o movimento, Deus Pai era o Criador adorado, e o povo era o alvo a alcançar. Avivamento, repito, Jesus é o centro, Espírito Santo é o movimento, Deus Pai Criador é o adorado, aquele a quem eu peço em nome de Jesus, o responsável pela bênção soberana, e o povo é o foco e o alvo a alcançar para o reino de Deus. Não havia glórias para templos e denominações de pedra. Hoje o centro é o homem. O centro é o homem. Se serve uma denominação com tanto vício que parece uma cachaça, parece um cigarro, uma droga, porque amam mais a denominação. É como um torcedor fanático de um clube de futebol, ele mata por ele, embora o jogo vai acabar em 2 horas e todos serão cidadãos. Ele trabalha na mesma repartição, mora no mesmo prédio, mas se odeiam por causa de um jogo. Pode ficar bem de segunda a sábado, domingo, quando o time dele perde ou ganha, eles se tornam inimigos ferrenhos. E às vezes a pessoa diz, não, foi só ontem na hora do jogo. Não, mas na hora de um jogo, num momento impensado, você comete ofensas e pode cometer um ato de crime, etc e tal. O avivamento iria ser dissipado, aquele que começou tão bonito lá aqui em Atos dos Apóstolos. Basta ver o retrato das 7 igrejas da Ásia, que está escrito em Apocalipse, capítulo de número 2. Adiante. Capítulo 2 e 3. Cada região agora e seus templos determinam como querem que a obra aconteça. Enquanto a obra não tem placas do lado de fora, não fala a igreja de Roma, a igreja de Filipos, a igreja de Gálatas, a igreja de Tessalônica, a igreja daqui, a igreja dali, a igreja de Corinto, está tudo bem. Mas agora começa a igreja de Éfeso, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, a igreja de Sardes, a igreja de Laodiceia, a igreja de Esmirna, a igreja de Filadélfia. A igreja de Éfeso faltava o primeiro amor. Olha aí para você ver, já começou. A igreja de Pérgamo era idólatra, libertinagem sexual. Era tudo liberado, embora pregavam
a palavra de Deus, fazia uma obra. A de Tiatira era uma igreja de misticismo, visões espirituais cheias de equívocos, cheia de engano, e aceitava dentro da igreja uma mulher chamada Jezabel, uma profetisa com enganos litúrgicos, enganando o povo. A profecia de falcatrua estava viva lá. A de Sardes tinha fama de viva, mas estava morta, sem obras perfeitas, diz o Senhor. Laodiceia, orgulhosa, se achando rica, soberba, mas era morna aos olhos de Deus, nu e sem glória e cega. Só salvava Esmirna das 7, uma igreja tribulada e pobre, mas era a igreja que Deus estava lá. Imagine isso. Alguém pode zombar. Você está numa igreja pequena, essa igreja, esse ministério, mas era a igreja que Deus estava lá. E a Filadélfia, a igreja que o Senhor disse: eu conheço a tua pouca força, mas muitos prostrarão a seus pés e saberão que eu sou contigo, igreja de Filadélfia, porque guardou a minha palavra e perseverou nela. Aleluia. Mas você já se vê que o avivamento vai se dissipando. Só ficou 12 hoje, já não existe Esmirna nem Filadélfia mais. Foi para o sal. Chega um avivamento pós-Bíblia. Esse avivamento pós-Bíblia começa em 1898. Charles Fox, em Kansas City, na América, copiando o que tinha acontecido no país de Gales. A igreja Holiness espalhou para o mundo inteiro, que quer dizer santidade. Essa igreja, os dons do Espírito começou a descer sobre ela. E através desta igreja, desse homem, desculpa, aí nasce, em 1906, a igreja liderada pelo um ex-escravo, quer dizer, ex-filho de escravo, um negro. Segregação racial era terrível. Era terrível. Então começa-se um grande avivamento. A rua Bonnie Bryant, que depois vai para a rua Azusa, famosa, na Califórnia. Esse homem do Texas, que vai visitar, por oportunidade de trabalho, Los Angeles, e depois não tem dinheiro para voltar. Um homem discriminado pela cor, em que vai para uma igreja de brancos, em que por ser negro, ele tinha que ouvir os cultos do corredor. Presta atenção, do corredor. Nas escolas bíblicas também era proibida a sua entrada. E ali fez com que aquele homem clamasse a Deus. E o pastor William, então ainda não pastor, começou a clamar a Deus. E Deus então derrama sobre ele uma unção poderosa. Primeiro na esposa, num culto, onde a sua esposa, sem nunca ter entrado numa escola de piano e sem nunca ter cantado, num culto começa a cantar e tocar piano e se torna a grande instrumentista da igreja, que ia chamar a Igreja Apostólica da Fé, The Apostolic Faith em inglês. E aquele avivamento vai explodir, vai chocar a América. E como esse avivamento veio, que é o mais famoso, né? Já teve de Pensacola, de Toronto, do país de Gales, o próprio Rua Azusa, esse próprio de Kansas City, que é o primeiro que acontece na América. O que faz esses avivamentos nascerem? Oração. Se render a Deus. Pastor William agora orava 5 horas por dia. E vai passar a orar 7 horas por dia. Por isso que o Bom Dia Espírito Santo do Benihim coloca, e ele orava 8 horas por dia. Quem que o Benihim aprendeu? Com o pastor William, com o pastor Charles Fox, de Kansas.
Foi esses homens que foram precursores. Aliás, Pastor William, da Rua Azusa, é que será o que vai discipular o pastor fundador da Assembleia de Deus dos Estados Unidos, que vai discipular Daniel Berg, que seria o fundador da Assembleia de Deus no Brasil, que ia discipular o pastor Francisco da Congregação Cristã do Brasil, queria fundar esta igreja. Então 3 igrejas nascem: Assembleia de Deus na América, Assembleia de Deus no Brasil e a Congregação Cristã do Brasil. Através desse avivamento não existia diferença doutrinária. Presta atenção, o que o homem destrói, o que o homem botando na mão destrói e joga no lixo algo tão precioso. Então, meus amados irmãos, em abril de 1906, como eu disse, numa reunião de oração, Deus derrama o dom de língua, ou de línguas. E aqueles que estavam lá começam a falar em línguas. Mas há um problema. Naquela época, negro não entrava no ônibus de branco. Negro não se misturava com branco. Então os negros eram obrigados a buscar o voodoo, o espiritismo, porque rara era alguma igreja que o negro tinha a oportunidade de alugar o templo, porque todos os templos eram de brancos. Todos os imóveis, na verdade, eram de brancos. Como um Pedro negro conseguiria alugar um imóvel e fazer a sua igreja? Então as reuniões eram nas casas. O avivamento de Charles Fox em Kansas foi dentro de casa. O avivamento do pastor William foi dentro da casa dele, pequena casa, porque não podia. Então, quando, numa reunião de oração, Deus derramou esse dom de línguas, e muitos escravos chineses vinham de navios para a América. Sabia disso? No final do século XVIII, navios chegavam lotados de chineses para serem escravos dos americanos. E foram esses chineses que construíram as estradas de ferro, as rodovias, tudo era chinês, porque a mão de obra era muito barata. Hoje o americano pode pisar no chinês, mas foi o chinês que levantou a América. Porque os americanos não aguentavam, não tinha americano de sol para trabalhar. E americano queria ficar de bom mandando. Então era chinês e escravos negros que trabalhavam. Por isso essa briga racial na América. Isso é uma rixa lá de trás, que os negros eram humilhados por causa dessa desgraça do racismo. Por isso essa bagunça na América. Então você não sabe o que os negros passaram. Muitas pessoas não sabem o que eles passaram e passa até hoje. Então os negros têm muita razão de ter esse ódio na América, porque eles não têm o Espírito Santo. Também os negros não buscam a Deus, aí viraram. Você vê que tem mais. Você vai em Nova York, é uma bandidagem. Você vai no Harlem, você vai, meu Deus, em lugares ali em Nova York, no subúrbio, você não passa depois de 6 da tarde, você vai perder tua bolsa, vai perder tudo, vai perder tua vida se brincar, vai ser estrupado na rua. Eu sei o que eu estou lhe dizendo. Então, meus amados irmãos, mas eles vêm porque eles foram separados, excluídos da sociedade. Então, como tantos outros, viraram bandido. Lógico que o erro não justifica o outro. Não é porque eu sou excluído da sociedade que eu vou virar bandido, eu vou odiar, eu vou começar a fazer baderna. Mas isso acontece, as pessoas são humanas. Nem todas têm a mesma força que você tem de se tornar uma pessoa humilde, dependendo da cor da sua pele, de se tornar uma pessoa sensata, coerente e não pagar o mal com o mal. Muitas pessoas não têm esse pensamento. Então, essa igreja do pastor William começou a encher de pessoas dentro da casa dele. A casa dele começou uma igreja, não cabia mais gente. Meus amados irmãos, e aí o sobrenatural começa a acontecer. E quando esse sobrenatural começa a acontecer, dia 9 de abril de 1906, eles iniciaram 3 dias de oração e 3 noites, sem parar. Presta atenção. 3 noites, 100 dias, sem parar, os gritos e os berros. Senhor Jesus, desça, envia o teu Espírito, perdoa essa nação. Um lugar, meu Deus, uma casa de madeira, que o piso cede. O piso cede de tantas pessoas dentro, gritando e pulando.
o piso cede, mas as pessoas estão firmes com o Senhor. Depois desta oração de 3 dias, em 1906, a partir de 9 de abril, ninguém mais consegue chegar perto da casa. As pessoas caíam na rua, ainda não é a igreja, as pessoas caem na rua. Muita gente era curada. Os que entravam na casa saíam batizados com o Espírito Santo e pelo Espírito Santo. Todos os doentes, eu disse todos, eram curados. As pessoas saíam salvas, entravam ímpias e saíam salvas. Meu Deus, aleluia. Então a casa da rua Bonnie Brown não dava mais para comportar o povo nos cultos. A notícia correu e pessoas dos Estados Unidos inteiro começou a ir para lá. E aí eles vão alugar um ex-templo da Metodista, que pegou fogo, Metodista Episcopal, havia pegado fogo, aquilo estava parado há algum tempo, há mais de 3 anos, e virou um estábulo de animais. Olha como é que Deus faz. Rua Azusa, número 312, um estábulo de animais. E o primeiro culto, dia 14 de abril de 1906. Olha, logo depois da oração do dia 9. Passa poucos dias. Por causa de um incêndio, a antiga igreja da Metodista, um estábulo, lugar humilde, vai ser o lugar fora dos padrões dos homens, de tantas igrejas na América, o lugar que Deus fará o grande maior avivamento pós-Bíblia. Lugar de chão batido. Pensa bem o que eu estou lhe dizendo. Aonde era feito o culto era 2 andares embaixo, porque o andar de cima veio abaixo. Então eles não fizeram forro no 2º andar, deixaram o pé direito alto. Então o chão era batido. Como que Deus faz? É como Deus pegasse Jesus e botasse o avivamento, chama Jesus, colocou ele dentro do estábulo, lugar de animais, para que lá pudesse humilhar e confundir os que se acham sábios, ricos. Ele usa um lugar desprezível para colocar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E ali começa o grande avivamento na vida de Jesus, tá? Volto aqui para a Rua Azusa. Então Deus faz com que eles alugam um lugar. E logo depois consegue comprar, dias depois. Porque as pessoas começaram a ofertar, sem que ele pedisse dinheiro. Olha que tremendo. E a base da igreja Azusa era muita oração. E todos que entravam na Rua Azusa certificavam a humildade dos homens. Não havia liturgia. O que era isso? Não tinha hora de começar o culto quase. O culto começava às 10 da manhã e terminava às 10 da noite. Eu vou repetir para você, e você pode pesquisar na internet. O culto começava às 10 da manhã e terminava às 10, 11 da noite, quando muitas vezes terminava só às 2 e às 3 da manhã do outro dia. Então imagina você começar, se fosse eu, começar o culto às 10 da manhã de hoje e terminasse esse culto às 10 da noite ou às 3 da manhã, para 10 da manhã começar de novo. Todos os dias tinha culto. Vou repetir. Todos os dias tinha culto. O povo tinha sede de oração. O povo queria a presença de Deus. Não havia hora marcada, não havia privilégio. Não havia homem que tocava dentro da casa de Deus. Então esse avivamento vem. Ele traz temor, ele traz sentimento de arrependimento e ao mesmo tempo o benefício. Qual o benefício? Se você quer avivamento, que é esses sintomas que você deve sentir e procurar eles: a santidade, a justiça, a obediência, a humildade. Então o que Deus traz? O benefício. Ele te prospera, ele te cura. Ele começa a trazer para você coisas que você outrora tinha que lutar muito com as suas forças para conseguir. Deus começa a te livrar dos caminhos do mal. E tudo vai começar a dar certo na sua vida. As lutas não serão maiores que a sua fé. Veio a perseguição, mas isso ajudou.
Ajudou. Porque os brancos agora criticavam, alguns criticavam a igreja da Rua Azusa, porque na Rua Azusa a manifestação dos sinais e do poder de Deus era muito claro. Então o mundo inteiro ia para os Estados Unidos. E fora a América inteira, eu quero ver o que é que Deus está fazendo na Rua Azusa. E então, meus amados irmãos, na Rua Azusa tinha coisas peculiares. Não era anunciado o pregador, ninguém sabia quem era o pregador. Todo dia era uma surpresa. Vai pregar fulano, vai pregar ciclano. Era assim, era na hora. Porque todos estavam cheios do Espírito Santo. E a mensagem era única: arrependei-vos, buscai o reino de Deus, amai o próximo. Que coisa linda. A história então diz que os hinos, os cânticos dentro da igreja eram espontâneos. E hoje aqui no Brasil muitos criticam o hino espontâneo, aqueles hinos que duram, que eles perduram. Por exemplo, você fica meia hora, como o Hillsong, tem o hino do Hillsong, que ele perdura 16, 17, 20, 30 minutos, são hinos espontâneos. O Espírito Santo desce e vai. Hoje, em muitas igrejas, a música tem que ser bem rapidinho, tem que acabar. Por isso que é litúrgico, né? O louvor começa às 7, termina às 7h30 e acabou. Se tem o Espírito Santo ou não, manda ele plantar batata, porque aqui quem manda sou eu, pastor da igreja. Aí chama isso de organização. Na verdade, não é organização. Isso aí não é organizar a igreja. Isso aí é fazer da igreja uma corporação. É como uma empresa. Pela lei, abre tanto e fecha tanto. Mas se a igreja é lugar de socorrer os doentes, porque Jesus veio para os doentes, não para os santos, então a igreja devia ser como um hospital, não podia fechar, concorda? Não podia fechar, ué. Lógico. Bota pastor lá, pô. O dinheiro que arrecada, bota pastor de plantão, ué. Pastor de 8 às 10, um de meia-noite às 5 da manhã, e vai assim, tinha que ser. Essa é a verdade. Mas não. Por quê? Porque no Brasil as igrejas fecham, na Inglaterra fecha. Sabe que o Mahatma Gandhi era crente, era para ser crente, ele viveu 1 ano dentro de uma igreja em Londres. Mas aí o pastor botou ele para fora, que disse que a igreja não é lugar de mendigo. Aí o Mahatma Gandhi, depois de ter ouvido que Jesus era amor, que Jesus ama o pobre, que Jesus ama todos, que Jesus não discrimina, depois de 1 mês ouvindo aquela mensagem, presta atenção, você estuda a biografia do Mahatma Gandhi. Ele sai da igreja e se torna ímpio, se torna um hindu, se torna um homem que adorava tantos outros deuses, mas pregava bondade. Mahatma Gandhi, na Índia, em qualquer nota, em qualquer moeda, é a cara dele. Não entra nenhum outro homem, é a cara do Mahatma Gandhi, porque ele é símbolo de bondade, de amor e de humildade. Agora imagine bem, por causa de um pastor insano, diz que lá não era lugar de mendigo, você vai dormir na rua. Se esse pastor, com certeza, vai lá saber o inferno que ele está. Porque ele destruiu não só a vida de um homem chamado Mahatma Gandhi, ele levou uma nação de quase 1,5 bilhão de pessoas à idolatria, que as pessoas idolatram o Mahatma Gandhi. Graças a Deus que Deus tem mudado muita coisa na Índia, como eu disse para vocês. Tivemos na cruzada, tinha mais de 1 milhão de pessoas. Eu não podia imaginar que a Índia tivesse cruzadas, que fazia cruzada até para 4 milhões com Benihim pregando, Joyce Meyer, 1 milhão. Mas indiano, só tinha indiano pregando, e o povo tudo indiano, tinha africano, tinha outras nações, mas sentada lá no banco, pregando não. Então Deus está mudando essa história. Mas quantos anos levaram isso? Então aqui no Brasil, por que as igrejas não abrem como na América à noite, fica 24 horas? Com medo dos mendigos e lá dormir na igreja. Então é só botar um obreiro lá, bota o segurança lá, arrecada tanto dinheiro, bota a gente lá, mas a igreja tem que estar aberta. À noite tinha que ter lá um sopão, tinha que ter comida quente para os mendigos, tinha que ter pão, tinha que ter leite, tinha que ter um banheiro para eles tomar banho, toalha. Mas pastor, pelo amor de Deus, que vai virar. Mas é isso, meu filho, igreja é para isso. Igreja é para isso. Isso não é papel do governo, não, isso é papel da igreja. Então o avivamento foi embora de todas as nações e principalmente desse país, por causa dos delegados de igreja. Ele foi embora. Não existe avivamento. E quando diz vamos orar para avivamento, isso é oração hipócrita, porque avivamento não parte apenas do princípio da oração, é do princípio que a igreja não é minha, a igreja é de Deus. Você imagina? Se o avivamento começou na Rua Azusa, com 3 dias e 3 noites de oração, sem fechar o templo,
sem fechar, sem parar, né, a oração. Se fizer isso aqui, manda prender. Manda me prender. O pastor diz que eu sou doido. Porque se eu pregar mais que 5 minutos que ele mandou, manda cortar, corta o microfone, puxa o tapete, puxa o paletó, pá. Mas isso é quase que generalizado, irmãos. Eu sei que eu posso causar muitas inimizades, eu não estou nem aí. Pode me odiar, mas me odeie pelo lado certo. Pode me odiar, me odeie porque eu prego a verdade. Agora me odiar porque eu roubei, porque eu dou cano neles, aí eles estão com razão, tem que mandar eles ir para a cadeia. Mas me odiar porque eu prego essa verdade, vai plantar batata a todos eles. Mas eu não quero assunto e comunhão com quem refuta essa verdade que eu estou pregando. Por isso essa desgraça epidêmica no mundo, porque falta avivamento, falta honestidade, falta sinceridade. Como é que Deus pode trazer avivamento se a igreja é insana? A igreja prega vamos ajudar, vamos levar sopa para o mendigo, vamos pregar lá para o mendigo na rua. Tudo bem, minha igreja. Você está botando o evangelista na Praça da Sé para pregar o evangelho. Você está botando ele na Praça 7 Belo Horizonte para pregar o evangelho, seu obreiro, tá bom. Você está botando ele na Praça Mauá no Rio para pregar o evangelho. Mas depois que prega o evangelho, para onde esses mendigos vão? A igreja tem que ter centro de recuperação, todas tinham que ser. Eu, se eu sou presidente da República, eu meti o pau ferro na igreja. Todas são obrigadas a fazer a obra social. Todas. É isso que tem que mudar nesse país e na lei do mundo. A igreja tinha que ter creche, a igreja tinha que ter asilo, a igreja tem que ter orfanato, que é diferente de creche. Creche, escola gratuita para as crianças, mãe solteira. A igreja tinha que ter centro de recuperação. E dependendo do número de congregação, ele é obrigado a construir um hospital. Essa tinha que ser a lei. É para isso que Deus tinha que botar esses políticos lá. Aí vão para lá e vão fazer palhaçadinha, vão fazer gracinha. Porque eles não mudam nada. Muda nada. Nem ponte tem o nome deles. Nem rua dão para eles. Dá uma pracinha ali, uma ruazinha sem beco ali. Mas que benefício tem isso, povo? Então avivamento é amor. Avivamento é abraçar a causa. Avivamento é buscar santidade. E hoje criticam hinos espontâneos, mensagens longas, tudo são criticadas pelos profissionais das suas corporações. E tremendo, a igreja da Rua Azusa, perseguida. Em 18 de abril de 2009, Deus traz o maior terremoto já existente na América, na cidade de São Francisco. 8.3 da escala Richter. Sabe o que é 8.3? Destruiu, dizimou São Francisco, cidade vizinha de Los Angeles. Esse povo, ao acontecer isso, a igreja Azusa, o pastor William, começa a distribuir panfleto. Deus está chamando, Deus está incomodando, Deus está chamando a América para acabar com o racismo. Deus está chamando a América para unificar, para termos um só Deus, um só povo. Então a igreja agora ela tem um crescimento brusco, gigantesco, lota. Porque o povo vai buscar a Deus. Foi assim quando caiu as 2 torres gêmeas em Nova York. E talvez esteja assim agora, com essa pandemia. O nego está trancado em casa, apavorado, com medo da morte. A igreja explode, porque um negro analfabeto, que não podia assistir o culto dentro da igreja porque era preto, um negro, sem nada, sem conhecimento nenhum, Deus está usando em milagres, profecias e dons do Espírito Santo, porque os seus cultos tinham hora para começar, mas não tinha hora para terminar. Que coisa linda, meus amados irmãos, que coisa linda. Esse avivamento que a igreja do Brasil quer. Esse avivamento que a igreja dos Estados Unidos quer. Esse avivamento que a Europa quer. Lógico que não. Esse avivamento que a Ásia quer, não. Que os pastores querem conforto, é vida boa. Vai fazer vigília, mas fica vocês que eu não venho não. É dolorido, irmãos. Eu me sinto culpado disso também. Seria tão bom se Deus derramar o Espírito Santo nos meus cultos, das lives, para você entrar ímpio e sair crente. Na Rua Azusa, presta atenção, as pessoas entravam ímpias
e saíam missionárias. Eu vou repetir para você. As pessoas entravam ímpias e saíam missionárias com desejo de pregar o evangelho. Por isso que eu disse, a Rua Azusa vai levantar grandes homens de Deus no mundo inteiro. Sabe como é que era o púlpito da Rua Azusa? 2 caixotes, um em cima do outro. Já pensou 2 caixotes? 2 caixotes. Chão batido. Bancos velhos de madeira. Você imagine. Nunca houve um avivamento. Constrói-se megatemplos nos Estados Unidos. Joe Austin, T.D. Jakes, Johnny Reagan e etc e tal. No Brasil, o tal do Templo de Salomão e Piriri Parapapá. Tantos templos que deu o tal do avivamento. É só grana. É só oba-oba. É só conversa, é só banda de música. Para quem é bom essa igreja do jeito que está, é para os cantores que estão ganhando grana. É para os pregadorzinhos de bate-porta em porta, os itinerantes de sacolinha, que estão enchendo a pança, vivendo à custa do povo. Porque tinha que acabar com isso. O governo tinha que taxar imposto de renda para pastor, para arrebentar, checar os dados anualmente, passar a vassoura. Checar o que você tinha em 2019, o que você tem em 2020. O que você fez? Você é pastor, você tem que ser filantrópico. O que você faz com o dinheiro que você ganha? À custa do povo. Então, profissionalizar. Então, é o seguinte, já que não é filantrópico, todo pastor terá que ter carteira assinada. Vai ter que responder. Imposto de renda igual. Taxar as igrejas. IPTU, tudo. Aí fica nem com baixo assinado. Não, vamos parar com o IPTU agora, porque nessa pandemia a igreja está dividida. Não, eu sou a favor de enfiar IPTU. Para aprender. Tem que meter em IPTU. Para aprender. Para não brincar com as coisas de Deus. Não usar dinheiro para ficar comprando esse bando de carro. Essa agência de carro. Haja carro. Para esse monte de casa. Um carro só não basta. Tem que ter 2, tem que ter 3 e tem que ter. E aí eu tenho que calar para agradar A e B. Um dia o avô da minha filha falou: você tem que tomar cuidado, que esses caras, uma hora te fecha, meu filho, o cara pode matar o meu corpo, mas não pode me levar para o inferno. Abatar batata a eles. Abatar batata a esses caras. Eles que se virem com Deus para lá. Mas eu não posso acreditar que diante de uma pandemia dessa, a igreja não vai mudar, ela vai ter que mudar. Porque se ela não mudar, mais caixão vai sair. Vai sair caixões de gente grande. Porque é a única maneira de entender que isso é juízo de Deus por causa da pilantragem, da falta de obediência e de temor dos líderes da igreja. E eu aqui não vou calar. Se tiver homem para me calar, tudo bem. Vamos ver se existe. Eu não vou calar. Porque eu tenho filha. E se tiver vivo, terei neto. Se não terei neto, porque depois de morto não sei que eles existiram. O Espírito Santo de Deus nunca fechava a Rua Azusa. Nunca o templo estava vazio. O maravilha. O rico e o educado era tão importante quanto o pobre e o ignorante. Mas foi ali que Deus quebrou. Homens e mulheres. Os despedaçou eles. Foi lá que todos refaziam as suas revisões pessoais e morais. Líderes de todas as partes do mundo. O ego e a autoestima não sobrevivia lá. Até porque, aliás, a religião pregou seu próprio sermão funerário. Aleluia. Maravilha de Deus. Como eu disse, não havia anúncio de pregador. Ninguém ia por causa do pregador, porque não sabia quem ia pregar. Não havia sermões históricos, histórias, piadas, cultos engraçados como aí. Tá cheio de pastor stand-up, sabia? Tá cheio de stand-up aí, ó. Para falando de casais, é o maior stand-up do Brasil. Falando de casais, tudo cheio de piada. Cheio de gracinha. Cheio de coach metido a pregador. Tá lotado aí, né? Tá cheio, ó. Tá lotado. Porque é tanta life, meu amado, que você não tem nem notícia mais. É só life e cada coisa que não dá nem para acreditar. Menino fazendo piada com as coisas de Deus.
gritando, cuspindo, e papapá. Ele fala coisa sem cor, pessoa metralhadora, disparada, que ele sai cuspindo. Você vê que ele está cuspindo no celular dele. E aí você vê, tá cheio de seguidores. Pô, aonde nós vamos parar? Porque as pessoas gostam de ouvir aquilo que é bom para o ego delas. E avivamento, você não ouve nada para o teu ego. Você ouve tudo para a tua alma. Se render ao Senhor. Esse é o evangelho que eu creio. Esse é o evangelho. Maravilha, meu Deus. Já estou terminando. Agora, tremendo. Você nunca viu falar o avivamento da igreja de Apostolic Faith, que é a igreja apostólica da fé. Você vê dizer o avivamento da Rua Azusa. E o que tem isso a ver, pastor? Que o avivamento era conhecido não era pelo nome da igreja, é pelo nome da rua. O nome da rua, o endereço, sempre foi mais importante que o nome da igreja. Por quê, pastor? Porque hoje se acha a rua por causa da suntuosidade do templo. Ó, é ali, eu estou vendo, é a rua. Daqui eu estou vendo a igreja, ó, é lá. Mas antigamente não. Na Rua Azusa se achava a igreja por causa do Espírito Santo naquela rua. Dirigido por um homem, expulso de várias igrejas. Um homem negro, sem estudo, mas cheio do Espírito Santo. Maior avivamento pós-bíblia teve de começar num ambiente pobre, como em Atos, no meio da rua, para manter o egoísmo, o legalismo, a soberba, tudo do lado de fora. Avivamento traz juízo, como em Atos 5, vai morrer gente dentro da igreja. Escreve o que eu estou lhe dizendo, vai morrer dentro da igreja, porque o avivamento vai vir. Eu sinto, Deus vai trazer em poucos lugares vai vir o grande avivamento. E quando o avivamento vem, o juízo começa, como foi em São Francisco, no grande terremoto de 8,3 escala Richter. Quando o avivamento vem, meu irmão, os anjos do céu descem, os arcanjos descem, os serafins aumentam a adoração, os querubins a guarda celestial, e o pau come, porque a glória de Deus se manifesta. E quando a glória de Deus desce, nós já ensinamos, tanto em Êxodo 33 quanto em Êxodo 40, ninguém fica de pé no templo, porque a glória é forte. O Espírito Santo. Por causa disso, a santificação, a humildade, a oração daquela igreja fazia com que todos eram obrigados a se humilhar diante da Santíssima Trindade. Todos tinham que se humilhar. Mas, infelizmente, a má notícia, aquele avivamento perdurou apenas 3 anos. Oh, meu Deus. O maior avivamento pós-bíblico só durou 3 anos. Enquanto o de Atos durou mais ou menos 40 anos. Você pensa bem. Por que 3 anos, pastor? Porque embora esse pastor William, da Rua Azusa, que vai para Chicago, e lá forma missionários, como eu te disse, o N. Bell, que foi o fundador das Assembleias de Deus dos Estados Unidos, Daniel Berg, fundador da Assembleia de Deus no Brasil, Luigi Francisco, que era o fundador, que foi o fundador da Congregação Cristã do Brasil, tudo acaba. Por causa de quê, pastor? É onde eu queria chegar. 1 Coríntios capítulo 14, a história da língua, o falar em língua, foi o que começou a destruir o avivamento na Rua Azusa, em todos os lugares, Pensacola, Toronto, as Ilhas Hébridas, o País de Gales, tudo por causa do tal de falar em língua, sem direção, sem coerência e sem ordem.
Porque no verso 40 de 1 Coríntios 14, o Senhor diz: faça tudo, mas com ordem e decência. Aleluia! E Paulo exorta, bate, que as igrejas pentecostais não gostam. Eu sou contra os neos que batem na igreja pentecostal, porque o dom de língua deve existir com coerência quando há interpretação. Sem interpretação, não me fale em línguas. E as pentecostais fazem de forma exacerbada esse dom ser a coroa da igreja. Tem que falar em língua. Não muda nada, não muda nada. Mas acha engraçado falar isso, acha engraçado. Aí o neopentecostal bate nela, bate, porque isso aí, porque não sei o que, papapá, presbiteriana bate na Assembleia, a Assembleia bate nele, um é sorveteriano, o outro é louco, e para aí vai essa história aí. E por causa disso, o desastre veio. Um homem coloca a sua mão. Pastor William perde o controle da igreja. Muitos imigrantes estão dentro da igreja. E aí o chinês está lá dentro, o africano está lá, e aí começa todo mundo a orar na sua própria língua, do país que ele veio para os Estados Unidos. Aí começa toda a língua estranha falada lá, era dom de Deus. E aí isso aí começou uma baderna, irmão. Começou uma bagunça. O Rabachobacá começou lá. Isso acabou com tudo, acabou o avivamento de Kansas, acabou com tudo. E veio para o Brasil e acabou. Eu vi um avivamento chegando de uma forma poderosa em Boston. Vou citar a igreja, nem o pastor, mas foi o maior que eu vi em vida. Eu, 57 anos de vida, eu tive em Toronto, mas já no finalzinho deles, que era bem menos de 500 metros do aeroporto, no Canadá, bem pertinho, uma igreja pequena, que acabou. Aliás, a igreja nem se fala mais, abre uma vez por semana. Acabou. Pensacola acabou com a cidade, acabou tudo, acabou. Gales acabou, esquece. Por que isso acabou? Porque o homem para de orar, a fama vem, os soberbos entram, ricos começaram a frequentar a Rua Azusa e queriam mudar a Rua Azusa. E aí, se o homem não tiver o autodomínio daquele poder que Deus colocou sobre ele, daquela unção que Deus colocou sobre ele se corrompe. Porque político entra querendo voto, todo mundo quer tirar uma selfie. Naquela época não era selfie, era aquelas máquinas daquele tamanhozão grande, fazia aquele pluf. Todo mundo queria tirar foto com o pastor William. Todo mundo queria dizer que era membro da Rua Azusa. E hoje não se pode ouvir falar de um movimento barulhento que vão buscar logo um método e todos fracassam. Muitos saíram do Brasil, do mundo inteiro, para ir na Rua Azul e buscaram um método. Qual é o método do avivamento? Avivamento não tem método. Aquele pregador também, não vou citar o nome, ele escreveu A Igreja que Cresce, americano. Não, deu certo para ele, não deu certo para outros. O pastor da Colômbia que fez a igreja Célula, deu certo para ele, a maioria nunca deu certo. Nunca deu certo. Porque ele disse, não, minha igreja, pastor, tinha 300 pessoas, depois que eu fiz célula, ela tem 30 mil, mais 30 mil de geladeira, picolé aí dentro da sua geladeira, da sua igreja. Porque multidão, quantidade, não quer dizer que você ganhou almas, que aí tem avivamento. Você tem um ajuntamento, pessoas com sentimento de culpa, que encontraram na sua igreja um evangelho muito light, e gostaram do negócio e estão aí sentados. Mas isso não quer dizer que isso é avivamento. Porque avivamento é transformação, avivamento é amor, avivamento é doar o dinheiro que tem. Avivamento não tem na igreja um cara mais rico, o outro muito pobre, não. Todos começam a ter um equilíbrio. É isso que acontece na igreja. Então tudo é história, tudo é história. Então é uma célula, um avivamento para trazer pessoas, clientes, não crentes, trazer pessoas para aumentar o número de assentos no templo e ganhar mais grana, porque não pode ser, pô, não pode ser. Porque se tem avivamento no Brasil, e essas igrejas de célula ou sem célula, esse monte de igreja, tudo quanto é esquina, será que todos não oraram? E será que nós estamos sem unção, não reconhecemos que a nossa oração não foi ouvida, que Deus está mandando mais pepino no Brasil? Pô, será que não estão ouvindo? Essa confusão com Bolsonaro, confusão com o Supremo Tribunal, hoje está aí na Vila Paulista, as torcidas organizadas, querendo a democracia, não é contra o Bolsonaro, todo mundo de preto, e lá tem uma turma de Bolsonaro do outro lado da avenida, lá em Brasília da mesma forma. Será que ninguém está vendo, gente? Será que ninguém está vendo? Ah, vamos orar pelo mundo. Não tem que orar pelo mundo, não. Tem que orar pela igreja primeiro. Porque se a igreja não sarar, nós não podemos orar pelo mundo, porque nós estamos doentes. Ué. Vamos orar pelo mundo. É uma verdade que dói, meu irmão. Essa mensagem aí,
Isso aí, se Deus não tiver misericórdia, isso é bala mesmo. Isso é, tira o alvo em mim. Isso aí é perigoso sair na rua, o cara tentar me queimar. Eu sei disso. E daí? Estou aí, meu filho. Não tem medo. Não nasci de pai assustado, não. Mas está engasgado em mim. Engasgado em mim. Porque essa história tem que mudar. Essa história vai ter que mudar. Então, 3 anos após aquele grande avivamento, tudo acaba. Acabou de todos os lugares. Razões simples: despreparo com o sobrenatural. Segundo, descontinuidade da fervente oração diária. Terceiro, desfoco da mensagem bíblica genuína. Valoriza mais os sinais, os milagres, do que a palavra que cura, que liberta, que salva. As pessoas são atraídas pelos sinais e não mais pelo evangelho. Deus começou a derrubar a Rua Azusa. Exatamente por isso. Os dons eram mais importantes que a palavra. Não tinha mais tempo para a palavra, porque era muita cura. E vão falar em língua, pedir para papá, batizam, vão pautar, vão pular, vão saltar, e vai aquela pulação na Rua Azusa, e acabou. Poxa, se o avivamento é santidade, é trazer o povo para o reino de Deus, como é que Deus bota ele na igreja, o avivamento, e tira? Não. Porque segundo Coríntios, capítulo 3, verso 1 em diante, diz que nos últimos tempos seriam tempos difíceis. Os homens se tornariam egoístas, gananciosos, soberbos, avarentos, lobos, devoradores. Então a resposta está na Bíblia, não fui eu que escrevi, ué. Segundo Timóteo 4,3, não se voltarão a sã doutrina, não fui eu que escrevi, tem que brigar com Jesus, não fui eu não, ué. Então por isso que o avivamento foi embora. Ninguém quer a sã doutrina, quer milagre, mesmo que não tenha doutrina. Pastor, tem milagre na tua igreja? Eu vou. Pastor, no seu ministério aí a gente é curado, a gente prospera, eu estou dentro, e conta com a minha oferta. Não tem não, pastor, só palavra? Estou fora, eu não quero. Não quero essa palavra do senhor me irrita. Não quero esse negócio não, eu quero resultado. É assim, meus amados irmãos, está escrito. O amor de quase todos vai se esfriar. Não fui eu que escrevi, tem que brigar com Jesus. Eu quero orar pela sua vida. Se você quiser, eu quero orar pela sua vida. Os dons todos os dons são vitais para o crescimento da igreja. Desde que saibamos usá-lo. Como diz em 1 Coríntios 12:31, Paulo sabia o que estava escrevendo pelo Espírito Santo. Buscai os melhores dons com zelo. Eu já disse que não é porque tem dom ruim ou bom. Não é porque tem, no meio de dons bons, tem dons ruins, porque Deus não faz nada que é ruim. É porque os dons, sem o preparo de lidar com o sobrenatural, sem o preparo de administrar com sabedoria o rebanho, dando equilíbrio ao rebanho, ele se torna muito mais importante. Aí ele sobe na cabeça do homem: eu sou poderoso em profecia, Deus me deu o dom de revelação, eu vejo até atrás da parede, Deus me deu o dom de cura, eu levanto a mão, todo mundo é curado, e Deus me deu o dom disso e daquilo, eu ressuscito defunto, maravilhas, eu oro e fogo desce, eu oro, a chuva para, e tal. Então, não. Buscar os melhores dons, aquele que você está pronto para administrar, sem deixar que os dons, não é os dons que me administram, é eu que administro os dons, segundo a sabedoria que Deus me dá. E a reverência, saber que o dom é dele. Nunca vá para uma igreja ou ministério baseado em efeito dos dons, mas nos efeitos da palavra. A ênfase nos dons de forma exagerada tira o foco do fruto. E no Antigo Testamento, não eram os dons, a evidência da comunhão de Deus dos profetas. Era a persistência, a perseverança em seguir a palavra. A palavra. Como a igreja de Filadélfia perseverou, mesmo fraca, perseverou na palavra. Então vou prostrar diante de você, da igreja de Filadélfia, para saber que eu sou contigo. Você imagina o que Deus está prometendo? Foi o que aconteceu na Rua Azusa no começo. O povo se prostrava na igreja, porque sabia que Deus era com a igreja da Rua Azusa, que o endereço era mais importante que The Apostolic Faith, do que o nome da igreja. Então, coloque a mão no seu coração, e eu quero orar nesse momento. Aleluias. Avivamento é comprometimento com a conduta, com as ordenanças dadas por Deus, vivida por todos nós, profetas, sacerdotes, pastores, o povo.
Neemias fala no capítulo 9 que o Espírito Santo esteve sobre eles, mas isso não adiantou. Também passou de lá o Espírito Santo, passou de lá. O que traz salvação não são os sinais, mas sim a palavra em si, que converte todos que amam a mensagem da cruz, que amam a mensagem do arrependimento. Lembra Atos 8, 36 a 39, isso é para matar os contradizentes. Eunuco da rainha do Candace. Felipe vai lá, prega para ele, está numa carroça, e ele disse que o que me impede de ser batizado? Tem uma água aqui, Felipe. Felipe, não, se você crê no Senhor Jesus, você pode descer as águas. Então eu quero ser batizado. Ele foi batizado. Não falou em língua. E não teve muito tempo de escola bíblica, mas a Bíblia diz que ele ficou, que Felipe é transladado, depois de ter pregado e batizado ele nas águas, e ele fica exuberante, cheio de regozijo por causa de Cristo. Olha que avivamento. Um pregador sem louvor e um cara na carroça. O Espírito Santo desce e toma aquele homem. Poderia dar exemplo de Zaqueu. Olha Zaqueu. Lucas 19. Deus disse: hoje houve salvação nessa casa. Ninguém falou em língua, não teve escola bíblica, não teve coral, não teve louvor, e o cara se converte com a presença de Jesus. Isso que é avivamento. A presença de Jesus é o centro de tudo. Senhor, meu Deus e nosso Pai, nós te agradecemos e te louvamos por esta oportunidade de palavra. Muito obrigado pela manifestação da sua bondade. Começa por mim, meu Pai. Eu quero esse avivamento, eu preciso. E nós aprendemos que o avivamento veio tanto com o pastor Charles Fox, meu Pai, muitas horas de oração em Kansas City. E veio também para a rua, meu Deus, Azusa, através do pastor William, de 5 para 7 horas por dia. Isso aconteceu nos décadas de 80 e 90 na vida do Benihim, que foi esse homem que fez o impacto no mundo inteiro, porque ele orava de 7 a 8 horas por dia trancado num quarto, e se tornou um grande pregador, não por aquilo que ele falava, mas pela presença do Espírito na vida dele. Serve para mim, Pai. Ajuda-nos a não distrair tanto com tantas coisas, ficar firmado no reino e esquecer o rei. Ajuda, meu Deus e meu Pai. Tenha compaixão. Eu peço por todas as igrejas do Brasil, a Assembleia de Deus, a Deus e Amor, a Universal, a Presbiteriana, as Batistas, as Metodistas, a Deus e Amor, a Bola de Neve, a Renascer, todas as igrejas, Pai, as Wesleyana, as Adventistas. Oh meu Deus, são tantas igrejas espalhadas por este país e pelo mundo afora. Que todos nós tenhamos consciência da nossa responsabilidade. Todos nós tenhamos consciência da necessidade de buscar o Senhor em oração, de nos humilharmos diante de Ti. Que não foi a beleza do templo da Rua Azusa que trouxe a presença do Espírito Santo, foi realmente a humildade, foi a simplicidade que atraiu a sua presença. Hoje, quanto mais bonito o templo, menos presente é o teu Espírito. Olha que paradoxo, meu Senhor. Quanto mais a modernidade, ar-condicionado, e telões, e isso, e tecnologia avançada, meu Deus, menos é a tua presença. Quando na verdade, antigamente, o primeiro avivamento, como disse em Atos, foi pregado na rua, e 3.000 almas aceitou o Senhor. Depois 5.000 e depois não se contava mais. Traga esse avivamento no mundo. Dessas pessoas que estão me ouvindo agora, Pai, que estão com a mão no seu coração, assim como eu, Pai, por favor, tenha misericórdia e traga esse avivamento nesse tempo agora, nesse tempo, porque nos tempos difíceis da América, foi que levou pastor William a orar, quando a segregação racial era terrível, era algo, meu Deus, escandaloso naquela nação americana. O avivamento veio numa hora tão difícil da época dos apóstolos, na história bíblica, na maior perseguição de Roma contra os cristãos. Veio o grande avivamento. Mostre a igreja, mostre os ministros, as ministras do Evangelho, que possa, meu Senhor, trazer essa palavra de vida, esse sentimento de unção, de submissão ao Senhor, transmitindo a todas as pessoas o Evangelho que cura, que liberta. Ainda que meia dúzia fique com raiva, o importante é que outras meia dúzia se salvem. Porque a porta é estreita e eu não posso alargar a porta por causa de um avivamento. Mas eu posso, meu Deus, melhorar a condição das vidas ao meu lado,
se eu pregar o que eu estou vivendo e viver o que prego. Eu abençoo todas essas pessoas. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que você guarde essa mensagem e comece a orar na sua casa, sem interesses pessoais. Esqueça as suas necessidades. A única necessidade que você deve ter é a presença de Deus. Pastor, eu já tenho orado. Ore mais. Ore mais e ore mais. Porque levou-se anos Pastor William orando até que ele chegasse nesse estágio de avivamento. Então faça a mesma coisa. Faça a mesma coisa. E que não dure apenas 3 anos da sua vida. Que ele perdure até quando Jesus vier buscar você para junto dos teus braços. Fique na paz. Tchau.